Montalegre, vila no norte de Portugal, entre serras e frio. Aqui a tradição católica é mais que fé, é cultura. Qual é o seu nome completo e o que o senhor faz? Meu nome é Alexandre Oliveira Santos Martins, eu sou marido, pai e ministro do Evangelho, sacerdote de culto religioso segundo a legislação portuguesa. Como o senhor pastor vê a missão aqui em Montalegre? Qual é o propósito maior? Bom, o propósito maior nosso aqui em Montalegre é fazer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo conhecido, de maneira que a igreja mesmo possa anunciar esse Evangelho a outros e os eleitos do Senhor nessa terra conhecerem ao Senhor, essas vidas conhecendo o Senhor venham a ser transformadas e tenhamos aqui em Montalegre, todo o concelho, um povo que não somente adora ao Senhor, mas também faça uma diferença na realidade da vida das pessoas nesse lugar. Então o objetivo nosso em relação a pregar o Evangelho é isso. Em resumo, é expansão do reino de Deus. Poucos vêm para ficar. Mas uma família decidiu criar raízes. Não por conforto, mas por convicção. E como é que foi que surgiu a proposta de Montalegre? Então, quando nós soubemos que havia em Portugal uma demanda, né, uma necessidade de evangelização nas vilas, nas aldeias, nós ficamos muito impactados com isso. A Aliança Evangélica Portuguesa tinha no ano anterior, né, quando nós viemos para Portugal em 2015, eles tinham feito um mapeamento das regiões não evangelizadas em Portugal. E Montalegre estava quase que no topo dessa lista, né? E Deus assim usou uma irmã que está em Cristo agora, a Fátima. Ela falou conosco sobre Montalegre, que ela tinha vindo aqui, tinha conhecido esse lugar. Ela falou conosco sobre Montalegre. E de fato, enquanto que nós víamos muitos missionários que vinham para Portugal, né? E pensando de uma forma estratégica, iam para os grandes centros, nosso coração se inclinou a vir para a aldeia, né? Toda missão começa com um encontro inesperado. Foi em Braga que um laço simples abriu caminho para algo. E eu conheci o pastor Alexandre e a família dele. Ele foi à igreja missionária, eles foram à igreja missionária e o pastor Alexandre foi ao púlpito, veio anunciar que vieram para Portugal para semear igrejas aonde não há igrejas. E onde eles queriam semear a primeira igreja era em Montalegre, que é um sítio muito difícil, e nunca tinha havido lá igreja nenhuma evangélica. E quando eu ouvi ele a dizer isso no púlpito, eu fiquei empolgada. Quando o culto acabou, eu vim logo por ali acima para vir ter com eles. Já eles estavam a falar com o nosso pastor. E então eu perguntei o nome à avó, como é que ela se chamava. Ela lá me disse o nome dela e eu disse que tinha família em Montalegre. Ela ficou derretida, a dizer: ai, irmã, por favor. Eu assim, tenho uma tia que tem um lar de terceira idade. A irmã fala com a tia, a ver se nos deixa ir lá visitar os velhinhos, falar com os velhinhos, porque é uma porta de entrada que nós vamos ter. E eu disse: sim, vou falar com a minha tia, mas eu, sinceramente, não tinha grande fé que a minha tia que ia deixar. Porque elas não são pessoas que se liguem à religião, nem católica, nem... Mas eu enganei-me. Eu falei com a minha tia abriu logo as portas. E eu disse: eu vou-vos acompanhar.
Apoiar missionários é caminhar lado a lado, e isso transforma também quem sustenta. Como foi envolver sua família nesse apoio? De que forma seus filhos, sua esposa vêm trabalhando, vê um trabalho missionário e o relacionamento, né, com a família Matias? É assim, o nosso envolvimento familiar, portanto, se eu como pai de família me envolvo em algo, toda a minha família é automaticamente envolvida, não é? E, portanto, a partir do momento que nós decidimos, como família, como casa, começar a apoiar a irmã Val e o irmão e pastor Alexandre, nós fomos com o intuito de ser uma bênção para eles, não é? Naquilo que nós pudéssemos, mas imediatamente eles começaram a ser uma bênção para nós. Outros já tentaram, vieram, foram. Quando ouviu falar que uma missão seria iniciada em Monte Alegre, o que você pensou sobre o desafio de evangelizar naquela região? Ora bem, eu já tinha ouvido falar de pessoas que andaram lá em Monte Alegre e que a coisa não resultou. Penso que foi talvez por ir de visita a Monte Alegre, não estarem lá a viver, que acho que isso foi uma parte importante que o pastor Alexandre tiveram, e eles sentiram que se não fossem para lá, para viver no meio do povo, a coisa ia ser muito difícil, não é? Como foi com os anteriores, que inclusive até o desencorajaram um bocadinho eles ali, porque aquilo era terra infértil, que já lá andaram e que não sei o quê, que não deu resultado. E eu pensei, bom, para lá, ora bem, vamos ver o que é que vai dar, porque já lá andaram, não é? E não deu certo. Alice, pode falar para a gente mais uma vez a questão da religião aqui em Monte Alegre e quando começaram a vir as primeiras igrejas para cá? A primeira foi, como havia só a católica, a primeira a vir foi as Testemunhas de Jeová. Como eu já tinha dito, uma falsidade. Para mim, cada um, para eles a verdade, para mim é tudo uma treta. Depois, anos depois, apareceu a evangélica, lá em cima no centro da vila, mas fechou, não sei porquê. E depois, há poucos anos, é que soube que havia aqui a presbiteriana, outra vez, que é da evangélica, não é? E foi há poucos anos que eu soube que vocês tinham vindo para cá. No início, a missão passou por Braga, mas foi em Monte Alegre que as portas começaram a se abrir. Uma vila marcada pela tradição, mas que aos poucos começou a ouvir. Nós tivemos aqui, eu avalio 3 etapas. A primeira etapa foi quando nós ainda não morávamos aqui na vila, nem sequer no concelho. E nessa etapa foi quando nós, tentando avaliar a questão sociocultural daqui da população, iniciamos esses que são os nossos conhecidos métodos de evangelização. Entrega de panfleto, abordagem na rua, e não fomos bem recebidos. Nesse momento conhecemos aquilo que é a resistência desse local. Como viemos com um grupo pequeno, aparentemente éramos turistas, mas quando perceberam que esses turistas queriam ali alguma coisa, e principalmente brasileiros queriam algo a nível de evangelho, tivemos sim uma resistência. Há uma segunda etapa, a qual nós já estivemos presentes com irmãos portugueses da cidade de Braga, que estiveram conosco. Eles apresentaram-nos a pessoas, familiares, e isso deu uma outra abertura. Depois também, quando viemos morar aqui, inicialmente na aldeia de Parafita e depois aqui na vila, já tivemos conhecimento nas escolas, no comércio, coisas desse tipo. Então, inicialmente tivemos desafios grandes, resistências. O senhor falou da terceira etapa, você falou 2? A terceira etapa, de fato, foi quando nós nos mudamos para a vila de Monte Alegre e iniciamos aqui estudo bíblico nos lares, né? Então já estávamos mais inseridos na comunidade.
Nos Pisões, um lar de idosos se tornou-lhe primeiro campo fértil. Ali, a palavra foi semeada entre os mais esquecidos. Como é que foi essa experiência de primeiro evangelizar aqueles idosos e como é que você viu a reação deles? Olha, o coração deles só Deus é que conhece, mas sei que eu via-os muito ansiosos com a nossa chegada lá. Não sei se era modo deles ficarem entretidos a ouvir, mas eles ficavam todos contentes, batiam palmas. Havia inclusive uma senhora que faleceu depois, que eu penso, o senhor é que sabe, que ela foi salva. Que ela falou, não sei se foi com a Val, com o pastor Alexandre, que usava um terço, mas já pôs o terço de lado, porque agora aprendeu que pode falar com Deus diretamente, que não precisa das contas do rosário. Era gratificante ver a cara de alegria deles, o consolo deles, de ouvir. E havia também quem não quisesse, não é? Que saía quando eles começavam, enquanto havia música estavam ali, mas depois começava a coisa e davam, mas havia outras pessoas que ficavam, não é? E eu via, mas era bom, eles já ficavam ansiosos com a nossa chegada lá. Enquanto alguns resistiam à nova presença na vila, os mais velhos ouviam com atenção, talvez porque o frio da vida já tivesse deixado o coração mais disposto a ouvir. Nunca me vai esquecer de uma senhora, uma velhinha, que ela amava cantar hinos, estava sempre à nossa espera. E então nós cantávamos um hino, Eu Quero Andar nas Ruas de Ouro com Jesus. Ela cantava aquilo com uma satisfação, com convicção profunda que ela ia andar nas ruas de ouro. De repente adoeceu. Nós fomos ao hospital visitá-la, o grupo, e a Val pegou-lhe nas mãos e ela começou a cantar. Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. E ela começou a apertar as mãos à Val e fazia assim com os pés. Ela em coma, ela ainda deu sinais que estava ali naquela. Depois veio embora para o lar, para morrer, não é? Que já não estava. Nós voltámos, subimos as escadas, fomos ao quarto dela e ela continuava a dar sinais, a querer fazer assim com os olhinhos, a dar sinais que queria cantar aquele hino e que tinha a certeza e partiu para o Senhor. Nós temos a firme certeza que ela foi salva. Ela e mais. E mais. Em meio a uma cultura de festas e concertinas, uma alegria momentânea. Anuncia-se uma viva palavra de esperança. Montalegre guarda seus ritmos e rostos familiares. Para quem vem de fora, ganhar espaço leva tempo. Mas, pela mão de quem já era conhecido, a primeira porta se entreabriu. Como foi aqui encontrar uma casa em Montalegre e quais dificuldades enfrentaram na moradia? Bom, Montalegre não é uma vila que se encontra muita casa para se arrendar. Então, nós tivemos aqui a dificuldade primeira de encontrar nos informativos, né, na internet, casas. Segundo, foi algo impossível inicialmente, porque a vila é pequena. E uma das perguntas que os proprietários faziam é: aonde você trabalha? Ou melhor, aonde você vai trabalhar? Né? E quando eu dizia, olha, eu sou missionário, né, ou tentando me apresentar como pastor evangélico, que no início também não foi o ideal, porque ninguém aqui tinha conhecimento exato do evangelho, e o pouco que tinham devido às mídias sociais era identificado como ladrões. Então foi muito difícil encontrar. Entretanto, Deus, na sua providência, nos levou para a aldeia de Parafita.
Porque no fundo o primeiro arrendamento da casa, a primeira casa que eles tiveram, foi precisamente por influência nossa, da parte da minha esposa, que conhecíamos as famílias, não é? Foram apresentadas, como já disse, foi apresentada a tia a uma senhora da mesma aldeia e pronto, toda a caminhada foi feita lá com a nossa ajuda, pelo conhecimento que tínhamos. Sempre foi desde lá os avós, as tias, e ainda há residentes lá, neste momento de duas partes, a parte do pai e da mãe, em aldeias diferentes. E pronto, e daí, por esse conhecimento e a nossa dedicação à obra, trabalhámos nos dois sentidos, a ponto de eles depois conseguirem procurar e na casa que estão agora mesmo na vila em Montalegre, né? Pronto, e a partir daí continuou a caminhada, onde tivemos que separar o acesso da entrada do gado que ficava quase perto da entrada da casa, para fazer trabalhos, como há testemunhos disso, pela parte exterior da Casa dos Caminhos, abrir portas, deitar paredes abaixo, e eu e ele agarramos, metemos mãos à obra e pronto, e continuou por aí. Foi um primeiro momento bem interessante e desafiante, porque essa casa está localizada em cima da corte dos gados, ou seja, nós vivíamos em cima das vacas. Nós morávamos numa casa onde a corte das vacas era embaixo, no primeiro andar, basicamente. Só que nós não tínhamos acesso, né? O acesso era pelo primeiro andar. Você entrava, tinha a corte das vacas, tinha uma escada. E aí você subia a escada, aí tinha a nossa casa. Cercada por montanhas e marcada por distâncias, Montalegre é um lugar onde a tradição guia os passos e as relações levam tempo. Realmente as pessoas daqui têm uma tradição totalmente diferente do Brasil, têm uma intimidade totalmente diferente. Os brasileiros a gente vai e falam, oi, tudo bem? Aqui as pessoas são totalmente mais fechadas, reservadas e tudo mais. O meu ponto de vista acerca de Montalegre, efetivamente Montalegre é uma zona rural, não é? Que fica no interior de Portugal, e é uma zona que está um pouco isolada, não somente pela distância, mas pelos acessos, porque não há autoestradas, por exemplo, de Braga para Montalegre. Portanto, é uma estrada que demora cerca de 1h30 e é uma estrada difícil de fazer, o que faz com que Montalegre acabe por ficar um pouco isolado das grandes cidades ao redor, o que faz com que seja um local mais difícil de influenciar. Portanto, é um local bem tradicional, onde as marcas da Igreja Católica Romana são bem vincadas, onde as pessoas são bem tradicionais, bem ligadas à tradição. É também um local onde há uma festividade muito conhecida que tem que ver com o Dia das Bruxas, não é? E nós sabemos que Portugal, espiritualmente falando, é uma mescla de religião, nomeadamente a religião católica romana, e depois também a parte do espiritismo e do ocultismo. Há ali uma mistura, não é? E Montalegre é uma zona bem marcada, lá está, como é uma zona isolada, as tradições ficam enraizadas e, segundo, pelo menos a impressão que eu tenho, é que o trabalho feito pelos irmãos lá foi o primeiro trabalho evangélico feito em Montalegre, pelo menos que haja conhecimento. E se não estou em erro, não há lá mais nenhuma igreja evangélica a não ser a igreja do pastor Alexandre e da irmã Val. Daí ser um trabalho bem difícil e bem duro que eles têm pela frente e têm tido ao longo dos anos, não é? Nós no início íamos mais vezes porque achávamos importante o povo lá de Montalegre saber que não eram brasileiros que estavam a trazer modas. Havia portugueses, não é? E isso, para o primeiro impacto, de saber que não era uma coisa de brasileiros, nós fazemos mais presentes. E uma coisa interessante que aconteceu foi que isso foi muito bem recebido. No aniversário, acho que no primeiro ano que eles estiveram lá em cima, no aniversário do pastor Alexandre,
e ele fez uma festa e convidou os vizinhos todos. Antes de começar qualquer coisa, ele convidou os vizinhos todos, não é? Eu estive lá a cozinhar, a fazer, a preparar, a tudo. E não me lembro se o Rubem também na altura também esteve lá. Mas eu notei neles, nos vizinhos, que gostaram de serem recebidos, e foi uma maneira das pessoas verem que eles não eram extraterrestres, não é? Que comunhavam, havia muita gente portuguesa lá, nós, não é? Amigos, falávamos e tal, e então, a partir daí, começou a haver uma abertura, não é? Haver assim uma abertura, muito tímida. Primeiramente era em café, porque no fundo as pessoas ainda hoje têm vergonha de serem vistas entrar numa igreja. E então a Val reunia-se com algumas senhoras, tomar um chá, falar, explicar, que elas queriam saber. E eu penso que ainda hoje ela faz isso, que ainda hoje há pessoas que ainda têm receio que se alguém as vê, não é? A entrar. Ainda existe muito isso. Então ela faz o estudo bíblico, tanto em casa dela, que as pessoas é mais fácil ir à casa de uma pessoa que ir à igreja, tanto na casa dela e muitas vezes num café. Não é? Que é isso que acontece. Mas a partir desse aniversário começou a ver assim, já começaram a ser vistos com outros olhos. Já começaram a ser vistos com outros olhos. E o que eu penso que foi, sim, uma grande jogada mesmo, que, não é? Foi uma maneira deles se apresentarem ao povo, não é? Lá naquele local. Fala-nos do discipulado, como tem sido os tempos de discipulado, quando é que se reúnem e como tem sido o tempo de discipulado? Nós reunimos-nos já terça-feira, eu mais com o pastor ou com quem queira aprender a palavra de Deus, que é tipo uma doutrina. Depois temos já quinta-feira à noite também um aprendizado muito importante para nós. E ao domingo, a partir das 5 horas. É muito bom o tempo que se ouve falar sobre Deus. Deus já tem que ser tudo na nossa vida. Primeiro Ele e depois o resto à volta. Para as filhas, a escola era campo missionário, uma infância entre livros, lareiras e conversas sobre fé. Crescer ali era um chamado que nenhuma delas havia escolhido, mas que a família toda assumiu. Algumas vezes, em meio a algumas conversas, eu conseguia compartilhar com algumas colegas de turma minha, mas elas se mostravam muito, ou elas não se importavam muito com esse assunto, ou elas simplesmente passavam por cima como se não fosse nada, né? Ou elas até rejeitavam mesmo. Mas sempre uma visão negativa, nunca ouviam ou refletiam, nem nada, elas só já sabiam que elas eram católicas, e mesmo que elas não soubessem direito o que era ser católica, elas sabiam que elas eram católicas e ficava por aí mesmo. Quando eu estava na escola, eu tinha uma amiga que estava comigo, da minha turma, e eu compartilhei o evangelho com ela. Nós éramos bem próximas, então foi algo assim progressivo, eu acho que isso foi muito bom. E eu consegui dar uma Bíblia para ela, e eu acho que no fundo, ela tem ali uma sementinha do evangelho no coração dela. Eu também sempre fui uma pessoa muito questionadora nesse sentido, então eu sempre fazia perguntas às pessoas sobre a fé delas, não é? Então acho que isso também foi uma sementinha no coração de algumas pessoas. Missão começa dentro de casa e antes de alcançar o mundo, é preciso alcançar os seus. Foram muitos desafios, né? Porque primeiro as nossas filhas, principalmente a minha filha mais velha, Ellen, ela chegou em Montalegre no início da adolescência dela. Então, por si só, a adolescência é uma fase difícil, né? E a pessoa está passando por um processo de amadurecimento, experiências que já é complicado por si só. E adaptar num lugar diferente, né? Enfim.
Então nós tivemos vários desafios, que eu acho que o maior desafio foi a adaptação cultural, mas não pela cultura em si, mas a questão da influência do meio, né? A influência do ambiente, como eu posso dizer, as minhas filhas, nós não começamos a estudar com elas em casa. Elas estudavam, elas iam à escola, elas chegaram a frequentar a escola por 2 anos. E como elas estavam experimentando a cultura, elas vinham da escola com muitas influências negativas, né, da cultura, questões mesmo de influência pecaminosa. E essa foi uma dificuldade muito grande que nós tivemos, né, de manter as nossas filhas dentro daquilo que nós acreditamos. E não somente quando nós chegamos em Monte Alegre, nós não tínhamos uma igreja, uma comunidade cristã, irmãos, né, com quem as meninas pudessem conviver, conversar, ter relacionamentos. Nós estávamos sozinhos numa aldeia e tem uma história muito interessante, que é quando nós nos mudamos para a aldeia de Parafita, nós não tínhamos energia na casa, nós não tínhamos internet na casa, nós não tínhamos absolutamente nada, e eu tinha 2 meninas dentro de casa, sem ter muito o que fazer com elas, sem ter como distraí-las, né? Era tudo muito novo, foi muito desafiador. Então eu acho que o nosso principal desafio foi, de fato, manter as nossas filhas dentro do Evangelho, dentro de uma comunidade cristã que não existia, né? Criar esse ambiente de comunidade cristã mesmo sem haver uma comunidade. E a pior dificuldade, ou o momento mais desafiador que você enfrentou aqui? Acho que foi mesmo a questão da escola, porque não só pela adaptação de nacionalidade, né, mas pela adaptação mesmo de pensamento ou de religião, porque eu sentia muita pressão, né, por só eu e a minha irmã nós sermos evangélicas, né, então quando você é criança, você não vê outras pessoas fazendo isso, ou também sendo dessa religião, então você começa a ficar um pouco confusa, né, você começa a desconfiar, ou você começa a ter várias dúvidas, e para mim esse foi tipo, o momento mais difícil, assim, para mim. Ter crescido sem uma comunidade, diríamos assim, plantar, né, uma igreja do zero, foi difícil para mim, porque eu cresci sem uma comunidade de jovens e crianças da minha idade ao meu redor, e em muitos momentos eu tive que ser um exemplo de cristã na escola, sendo apenas uma adolescente que estava também passando pelas minhas próprias dificuldades, e eu diria que isso foi talvez a maior dificuldade para mim. A resistência não era apenas cultural. Qualquer mudança despertava receio. Em uma vila, onde tudo sempre foi do mesmo jeito, o novo, especialmente o que vinha de fora, era visto com olhos cautelosos. Tivemos muitas experiências de sermos resistidos pelas pessoas, de sermos perseguidos pelas pessoas, de sermos difamados, né? Aqui, a tentativa de difamar a nossa ética, a nossa moral, né? Há um fato curioso que, quando nós nos mudamos para essa casa na vila de Monte Alegre, nós, não sei por que, tivemos a ideia de fazer um jantar na nossa casa e convidar as pessoas vizinhas, né, para virem à nossa casa, enfim. E nós convidamos as pessoas e tal, e muitos disseram, não vou de jeito nenhum, e alguns disseram, tá bem e tal, e até vieram. Mas houve uma situação de que uma esposa compartilhou conosco que o marido não queria que ela viesse, porque ele disse que nós aqui iríamos dar um chá para essas pessoas e elas iriam se converter ao Evangelho mesmo sem elas quererem, né? Eu disse, olha, se existir esse chá, me diga. Então, assim, era muito, as dificuldades, as resistências são muito no campo da ignorância, né? Da falta de conhecimento do que é o Evangelho, porque muitas pessoas não entendiam, por exemplo, quando disseram, vai vir um pastor morar nesta casa, que é onde nós moramos hoje, então os vizinhos começaram a questionar, um pastor? Mas onde que ele vai guardar as ovelhas? Porque, né, eles não tinham essa ideia de um pastor
como sacerdote de uma igreja, era algo desconhecido aqui para eles, né? Houve meses em que a lenha era pouca e o pão contado. A missão seguiu mesmo quando o frio era duro e a esperança parecia escassa. Parte do nosso sustento, quando viemos para Portugal, veio da igreja onde eu estava e de alguns parceiros. A realidade é que, assim, a obra missionária nunca é fácil. E na altura que nós viemos, havia um certo comentário sobre a Europa, né? Isso fazia com que muitos pensassem, olha, por que não estão indo para a África, estão indo para a Europa? E logo no primeiro ano, na verdade, quando nós chegamos aqui, nós já perdemos, né, alguns dos parceiros, a igreja mesmo que eu pastoreei no sul do país, no sul do Pará. E praticamente o nosso sustento estava em uma pequena parcela daqueles que estavam conosco, né, parceiros, e o nosso próprio investimento próprio, né? Então, posso dizer que naquela altura, quando nós chegamos, nós tínhamos praticamente 60%, né, do que nós tínhamos era investimento próprio. E nós começámos a ir à casa deles, eles ir à nossa casa, e notava que ali havia falta de pão. Mas eles, o que eu fiquei admiradíssima é que eles nunca se queixaram. Nunca se queixaram, aquilo que eles não tinham, eles nunca se queixaram, nunca deram a entender a ninguém para lhe dar nada. Falámos com o nosso pastor, não sei se eu posso dizer isto aqui, mas vocês o nosso pastor deu-nos autorização de dar os dízimos, os nossos dízimos, em vez de dá-los na nossa igreja, dar lá para cima para os ajudar. E eles viviam mesmo pela fé. Eles viviam mesmo pela fé. Vi também na altura da pandemia uma coisa que me tocou muito a mim. Eu e o meu marido, nós conversaram com o outro, assim, nós saímos, vamos fazer compras, vimos a necessidade, como é que está a Vale e o Alexandre lá em cima? Porque eles na ceia iam, na altura, faziam, vocês chamam bicos, nós chamamos pescados, faziam uma coisa ali e ainda iam ganhando dinheiro. Mas na altura da pandemia não havia nada. E ele disse, vamos ao supermercado, vamos fazer compras e vamos levar. E assim, está tudo proibido de sair de casa. Então eu assim, olha, vamos orar, pesa a caminha e vamos. E eu assim, eu só quero que não apareça a polícia, a ida para lá, vinda para cá pode aparecer, mas a ida para lá não. E então, olha, fomos a orar, a cantar e chegar lá. E eles, quando nos viram, choraram, porque realmente era a oração deles também. Que alguém, nós chegámos a telefonar para o supermercado, para o Intermarché, se eles levavam mercearia, a gente pagava, né, por MBA, mas sabia que alguém não, eles não faziam isso. Então nós tivemos mesmo, contra a lei que estava, nós tivemos que meter pés a caminho para ir levar né, mercearia para eles. Mas no fundo, apesar de foi ajudar a eles, foi-nos ajudar a nós também, da gente entender que realmente os missionários não andam assim com pessoas a respaldar. E é passou a ser uma das minhas orações, que é todo missionário que vá para Angola, vá para onde for, que Deus levante não só missionários, mas também pessoas para respaldar a missão deles. Porque não adianta o missionário ir se não tiver ninguém por trás. Eu hoje entendo isso. A missão por si só já é difícil. Se não tiver ninguém com que eles possam contar, com que eles possam desabafar, não é? O dia a dia, as coisas difíceis, o que estão passando, não é? O que está acontecendo, às vezes os insultos, se eles não tiverem, até só para ouvir, é difícil, dá para desistir,
dá para a pessoa desistir. Portanto, uma das orações é essa, Senhor, quando levantares missionários, levanta pessoas que estejam a respaldar essas pessoas. Nenhuma missão se sustenta sozinha. Com a renda limitada e sem apoio fixo, Val encontrou em suas mãos um caminho: servir, acolher e sustentar. Nós, quando viemos para o trabalho missionário aqui em Montalegre, nós não viemos com nenhuma pretensão de trabalho, né, de fazer uma vida de profissional ou de ter uma fonte de enriquecimento. O nosso alvo específico foi mesmo vir para fazer a plantação da igreja aqui, né, a expansão do evangelho aqui. Nós, quando surgiu essa ideia de trabalhar, não foi uma coisa que planejamos assim, né, tal, vamos fazer, ou sou vocacionada para isso, ou eu me profissionalizei primeiramente para isso. Isso não é a minha área de formação acadêmica. Entretanto, o que aconteceu que eu tinha, inicialmente, né, nós nos propusemos a ensinar as nossas filhas em casa, né? Iniciamos o trabalho de homeschooling, e o homeschooling tinha uma demanda financeira muito grande também, porque não era só ensiná-las em casa, elas precisavam de apoio, precisavam de fazer algumas atividades que era fora, né? Eu não podia tê-las só comigo em casa, porque eu não conseguia atender a isso sozinha. E com as dificuldades financeiras que fomos tendo, né, eu comecei a pedir a Deus assim um direcionamento nesse sentido, e eu realizava algumas atividades esporádicas, às vezes uma limpeza, uma coisa aqui, outra ali. E um dia eu, falando assim com Deus, né, que eu não tinha nada nas mãos. E uma coisa que me chamou a atenção foi que quando eu disse isso para Deus, que eu não tinha nada nas mãos, eu pensei, mas eu tenho as minhas mãos. E foi quando eu pensei, bom, eu vou fazer alguma coisa com as minhas mãos. E foi daí que eu iniciei a proposta de atender na área da estética, da massagem. E eu vi isso como uma bênção de Deus em vários sentidos, né? Primeiro porque eu, com esse trabalho, eu podia ter a hipótese de horários em que eu podia atender as minhas filhas, né? Porque eu tinha as minhas filhas em casa, ensinando-as em casa. Então eu tinha condição de atendê-las. Eu tinha condição também de trazer recursos para o sustento da minha casa, né? Para ajudar no sustento da minha família. E também, com isso, eu conseguia fazer pontes redentivas, né? Pontes de relacionamentos, amizades com as pessoas, interação na comunidade. E isso trouxe uma visibilidade, não para a nossa pessoa, porque não é esse o nosso alvo, né? Mas uma visibilidade para o Evangelho em Montalegre, né? Porque quando as pessoas nos conhecem, não é a nós especificamente que elas estão conhecendo, elas estão conhecendo o Evangelho. Sofreram muito a Val e o pastor Alexandre, principalmente a Val, que é uma mulher bonita, uma mulher, vê-se que é uma brasileira, e eles ali em cima, aquele povo, não recebiam bem os brasileiros, porque houve muita prostituição brasileira naquele lugar, e muitos casais se divorciaram por causa das mulheres que vieram para cá para se prostituir. E quando a Val passava na rua, aquele povo olhava para a Val como que sendo mais uma. E uma pessoa chegou-se à beira dela: você veio para cá ganhar a sua vidinha, não foi? E a Val disse: não, eu vim para aqui trazer o conhecimento da palavra de Deus para vocês. Eu não venho para aqui para vidinha nenhuma. Eu sou uma filha de Deus. Eu sou missionária. E vim para aqui trazer o conhecimento da palavra de Deus. Diz que a pessoa que ficou ali meio... Quer-se dizer, do ódio transformou-se tudo em amor. Hoje, eles são pessoas honradíssimas.
naquela terra. Mas o Evangelho não se trata de romper com tradições. Trata-se de um reencontro com a verdade. Uma mensagem que cura, corrige e transforma. Vários momentos em que nós percebemos o agir de Deus, né, na vida das pessoas aqui. Há uma irmã da igreja, a irmã Joaquina, a qual está conosco praticamente todos os dias, né? Está sempre a tomar café conosco em casa. Ela sempre falava da alegria dela de nós estarmos aqui. Vez ou outra, né, minha esposa, para nosso complemento de renda, e hoje, na verdade, praticamente toda a condição, né, daquilo que nós temos oferecido às nossas filhas vem do trabalho dela. Algumas clientes dela respondendo ao Evangelho compartilhado por ela, como eu comentei já, né, pessoas que venceram, né, depressão e se encontram bem hoje porque encontraram novamente com o Senhor, perceberam o propósito da vida no Senhor, simplesmente falando de teologia bíblica, falando com elas e compartilhando ela com a fé, né, chamando arrependimento de pecado, a correção de vida e se voltar para Deus. Casamentos que deixaram de ser desfeitos porque deram ouvidos àquilo que homens que me ouviram para saber o que é o mandato masculino, o dever do homem, o dever do pai, o dever na família, desenvolvimento pessoal mesmo de algumas pessoas, né? Isso eu estou falando daqueles que não receberam o Evangelho, apenas que foram influenciados, né, de alguma forma pelo Evangelho. E sem contar aqueles que têm ouvido o Evangelho. Nós temos, como eu já compartilhei, participado de jantares, né, e lanche na casa de algumas pessoas. Algumas pessoas vão em minha casa para fazer discipulado, né, conosco. Então isso tem sido um crescimento muito grande, né? A nível inclusive de membresia de igreja, né, nós temos um número bem fixo, né, já há um bom tempo. Na simplicidade de uma casa, na rotina de um lar, uma oração foi ouvida. Eu nunca vou me esquecer uma experiência que eu tive. Um dia eu estava em casa e estava fazendo o meu devocional e eu, assim, antes de ler a Bíblia, eu comecei a orar a Deus, mas muito triste, exatamente porque a gente acha que a evangelização depende da gente, né? E Deus salva, não é por causa de nós, apesar de nós estarmos aqui, apesar de tudo aquilo que nós somos, Deus faz o seu trabalho, porque salvar é o trabalho de Deus, né? Então eu estava questionando a Deus, ai Senhor, ninguém se converte nesse lugar, a gente está aqui, evangeliza e fala aqueles questionamentos bem humanos, bem comuns, né? E quando eu fui ler a Bíblia, eu me deparei com aquele texto, né, na minha sequência de leitura. Eu estava lendo o livro de Êxodo, quando Moisés está diante de Deus, né? E ele começa a questionar a Deus, tipo, ai Senhor, por quê? Mas eu, isso, aquilo. E eu até achei engraçado, falei assim, Deus, eu estou exatamente como Moisés, com esses questionamentos. Mas aí pedi perdão a Deus, orei e saí, porque eu tinha que levar minha filha em um determinado local. E quando eu estava retornando para casa, tinha uma senhora que estava vindo, e eu sabia que ela morava perto da minha casa. Ela é portadora de necessidade visual e ela estava sendo acompanhada por uma outra senhora. Então eu parei o carro e falei assim, olha, vocês querem uma boleia? Ah, sim, queremos uma boleia e tal. E elas entraram no carro e eu trouxe-as até a casa dela, da senhora que é deficiente visual. E quando ela ia descendo do carro, ela disse, olha, que horas é o culto na sua igreja? Eu disse, é aos domingos e às 17 horas. Ela, eu gostava muito de ir, mas não há ninguém que me leve. E eu fiquei tão impactada com aquilo, eu digo, não há sim quem lhe leve, eu vou lhe levar. A senhora quer ir ao culto? Ela, sim, eu quero ir ao culto. Então eu venho lhe buscar, no domingo eu já venho lhe buscar. E de fato, no domingo eu fui à casa dela, e a partir daquele dia e todos os outros domingos até hoje, para a glória de Deus, ela tem participado dos cultos, dos estudos bíblicos, das atividades da igreja, de tudo que realizamos, ela está diretamente envolvida. E o que isso
me impacta o fato de que eu não precisei ir na porta dela, bater e insistir, convidar e falar. Ela nos procurou. E o que Deus me mostrou com isso é que o evangelho, a salvação das pessoas não depende de mim, depende apenas de Deus, né? E nós estamos aqui em obediência ao Senhor, testemunhando com a nossa vida, né, no meio dessa comunidade. E, de fato, o trabalho de evangelização numa aldeia, numa vila, né, e eu quero falar isso dentro de uma perspectiva daquilo que nós temos vivenciado, ele depende muito mais daquilo que você é, daquilo que você vive na comunidade, do que daquilo que você fala para a comunidade, né? Porque as pessoas não vão ouvir a sua voz, elas vão olhar o seu comportamento, elas vão ver quem você é, elas vão testar o seu caráter, né? E, de fato, você precisa mais ser do que fazer muita coisa. Às vezes nós estamos muito preocupados em realizar eventos, programações, atividades, e nos esquecemos de que a melhor maneira, a forma mais eficaz do evangelho ser pregado dentro de uma comunidade é por meio de uma vida que glorifique a Deus. Alice, cega dos olhos, mas não da alma, mesmo sem enxergar o mundo ao redor, ajudou a dar forma a uma comunidade que estava nascendo. É assim, na religião católica, ou noutra religião qualquer, dizem muito e não fazem nada, porque eu, pelo sim e pelo não, sou uma pessoa diferente, não é? Sendo invisual, sou diferente. Então, neles os dois, na família, tanto no pastor e na esposa como nas filhas deles, vi apoio, porque me vêm buscar a casa para ouvir a palavra de Deus, para aprender mais ainda. E nas outras religiões não vi isso, não. Para mim são família mesmo, pronto. Esse cuidado, né? Sim. Qualquer coisa que precises, tu diz, já precisei, já os ocupei, já me ajudaram e basta vir aqui buscar uma casa, já é uma ajuda. Quando começou ali a igreja evangélica a pregar, as pessoas, dava para ver que elas tinham aquele receio de conhecer algo novo e tal. E eles têm muito isso do catolicismo, ele é muito central, assim, se você é católico, você tem que ser católico mesmo. E a gente ali, como a gente... e brasileiro também, por ser brasileiro, né, as pessoas criam um certo receio, assim, de conhecer e dar aquela confiança, sabe? Mas eu vejo que depois de um tempo a gente tinha muitas mais pessoas portuguesas dentro da igreja e isso realmente foi um avanço e tanto. Como é que você vê hoje, com o crescimento da plantação da igreja que os seus pais começaram a plantar aqui em Monte Alegre, como é que você se sente com esse crescimento agora? É uma coisa que, para mim, eu vejo como inesperado, né? Porque depois de tantos anos aqui e a gente não vê aquele crescimento imediato, né? E às vezes você olha para outras missões e você vê pessoas fazendo progressos. Em 1 ou 2 anos já tem gente se convertendo e tal. E aqui, às vezes, em 4 anos, tá? A gente quase que parece que não vê nada, dá uma desanimada. Houveram momentos que foi muito difícil, parece que a gente pensa em desistir. Mas vendo crescer, né, depois de tanto tempo, traz uma esperança mesmo de continuar, porque a gente vê que as coisas não acontecem no tempo que a gente espera, mas no tempo que Deus quer que aconteça. Eu acho muito lindo, não é? Conseguir ver hoje frutos de tanto trabalho, né, que existiu. Eu me lembro de quando éramos, às vezes, só nós no culto de domingo e às vezes era um pouco desanimador, né, pensar nisso, né? Em tudo que nós existimos para que num domingo tivesse só o meu pai e a família dele. Mas a minha fé amadureceu muito e eu consegui dar valor a isso e ver que seriam coisas que nós teríamos que passar por amor ao evangelho, né? Pela missão. Mas hoje em dia é lindo ver pessoas no culto, ver pessoas que estão querendo conhecer mais a palavra, que estão querendo conhecer o evangelho, pessoas que fielmente vão à igreja e você consegue ver o amor a Deus nelas e o desejo de querer crescer na fé.
creio que aquela obra que Deus começou, foi Deus, o Senhor. Tudo que Deus começa, acaba. Creio firmemente que aquela obra que vai dar muitos frutos. Vai dar muitos frutos, que vai ter pernas boas para andar. Porque o Senhor enviou para ali um casal que temem ao Senhor. Ensinam a palavra de Deus ao povo. A maneira deles como eles vivem, a maneira como eles educam as filhas. Acha que foi importante para a sua trajetória, para a forma que você vê a fé hoje, a sua fé hoje? Sim, foi muito importante, até porque, assim, antes de eu vir para cá, eu já conhecia a igreja, já era de uma igreja. E quando eles vieram para cá, eles começaram, né, a pregar sobre a Bíblia e foi um momento, assim, que me deixou mais próxima de Deus, porque eu via que eles eram pessoas que realmente tinham uma fé enorme e eu acho que isso foi alimentando a minha também. Missão não é sobre plantar uma igreja e ir embora. É sobre permanecer. E eles fizeram a coisa de uma forma muito bem feita e com muita paciência e com muito amor, porque não havia hipótese de fazer um trabalho de curto prazo em Montalegre. Quem quisesse fazer a obra naquele lugar e em lugares semelhantes, tem mesmo que ser um trabalho de sacrifício, de muito amor e de longo prazo. Porque primeiro é necessário conquistar a confiança das pessoas e isso demora muito tempo e em locais como Montalegre demora muito mais tempo do que nas grandes cidades. Porque primeiro é necessário entrar na confiança das pessoas, entrar na casa das pessoas, as pessoas entrarem em nossa casa para que depois possamos pregar o Evangelho e para que depois as pessoas consigam perceber que efetivamente nós vivemos aquilo que pregamos. Portanto, é sempre um trabalho de anos, não é? Não é um trabalho de meses, é um trabalho de anos. E o trabalho deles foi como que a primeira pedrada no charco, digamos assim, ou a primeira pedrada no muro, não é? Eu creio que é uma obra que foi para Montalegre para ficar, não é? Mas que será sempre uma obra de longo prazo e com aqueles momentos, às vezes quase de desespero por não ver os frutos, não é? Mas que mais à frente, e segundo a vontade do Senhor, os frutos sempre virão, não é? Nós hoje somos bem conhecidos, né, aqui na vila, temos até uma história muito interessante, na qual uma família, né, de irmãos do Brasil chegaram aqui em Montalegre, vindo de outras denominações, e ao procurar igrejas evangélicas aqui, elas foram informadas pela proprietária daqui de um comércio local de que havia uma igreja evangélica. E essa senhora, proprietária do comércio, deu carona, ou seja, levou à minha casa esta irmã para nos apresentar. Então, essa é a realidade. A fé reformada não inventa um novo chamado, mas oferece alicerces para crer que, mesmo onde tudo resiste, Deus tem os seus. Eu entendo que a teologia reformada, ela nos dá pressupostos fundamentais bíblicos para a evangelização, porque está num campo missionário, pioneiro, em que existe uma clara resistência ao Evangelho e bem como também uma forte cultura, né, local religiosa, pode levar muitos a desistir. Mas compreendendo a fé, né, bíblica reformada e aquilo que nós encontramos nas Escrituras, o Senhor tem os seus eleitos. E a própria igreja, né, se torna também um instrumento se tornam pequenos missionários, né, que esse é o chamado, né, de todo o povo de Deus, não apenas do pastor, não apenas de um líder da família ministerial, da família missionária, mas de toda a igreja, né, o evangelismo, o testemunho de Cristo.
A missão ensinou, transformou, moldou. E agora eles compartilham o que aprenderam no caminho. O trabalho missionário, seja numa cultura parecida com essa em que nós estamos, ou seja, qualquer outra cultura, é um trabalho de morte. Né? É aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Então, se você não está disposto a dar a sua vida, né, a renunciar à sua vida para que o Evangelho possa ser pregado por meio de você, né, através da sua vida e através daquilo que você fala e daquilo que você vive, então não faça isso, não venha, porque de fato vai ser só frustração, amargura, é mais um desserviço à evangelização do que um serviço ao crescimento do reino de Deus. Primeiro, que você tenha plena convicção da fé, seja isso de fato o que move a sua vida, o seu coração. E segundo, se tiver oportunidade para ir, Deus abrir as portas, vá, porque é só isso. Nada mais. Vá, porque nenhum trabalho será em vão quando nós estamos servindo ao Senhor e é Ele que de fato vai prover todas as coisas. Nunca, não é o caso de cruzar os braços, é o caso de sempre trabalhar, mas confiando no Senhor, né? E isso está totalmente relacionado com a compreensão da fé, com a compreensão bíblica. Eu não creio assim, de fato, num chamado específico a nível de dizer, de repente eu estava sonhando por algo. Olha, se você teve direção no seu coração para ir no bairro vizinho e Deus abriu as portas para estar ali com alguém daquele bairro vizinho e percebeu que ali houve a oportunidade de compartilhar o Evangelho, compartilhe o Evangelho. Não espere, né, que naquele momento a pessoa já automaticamente aceite o Evangelho. Né? Simplesmente compartilhe o Evangelho e espere que Deus faça no tempo dele aquilo que Ele irá fazer. Nós temos 2 braços, não temos 10. E temos as nossas limitações. E os missionários são aqueles que podem fazer com que o meu anel de influência se expanda por uma área muito maior. A minha visão é que nós devemos aproximar-nos deles, devemos ir ao local, não é? E devemos manter uma relação de proximidade o mais possível, para conhecer o trabalho, para ver o trabalho que é feito e para perceber as reais necessidades. A principal forma de apoiar que é através da oração, não é? Nós temos sempre que, quando nós decidimos apoiar uma missão e os missionários, esses missionários têm que estar sempre debaixo da nossa oração diária. Mas depois é como o Tiago diz, não é? Não vale a pena nós dizermos, olha, vai em paz, Deus te abençoe, se o irmão precisa de um casaco e de comida, não é? Portanto, o apoio tem que ser completo. E para dar todo o tipo de apoio que nós precisamos, porque também somos humanos, não é? Temos as nossas variadíssimas necessidades e que precisamos, aqueles que apoiam têm que dizer, eis-nos aqui o que é que nós podemos fazer para ajudar, não é? Também temos que nos saber colocar na posição de, eu quando estou a apoiar um trabalho missionário, os missionários não estão debaixo da minha ordem, não é? Eu estou para servir os missionários. Não é porque eu apoio financeiramente o missionário que eu vou dizer ao missionário o que é que ele tem que fazer. Eu coloco-me à disposição e ele é que tem que me dizer a mim em que é que eu posso ajudar, não é? É esta a minha visão e espero que os portugueses, o povo português, possa ser um povo que apoia missões, não só que apoia missões, mas de onde também nasçam missionários. Esta é também uma visão que eu tenho para o meu país, porque nós outrora fomos um país que fomos por todo o mundo, não é? E eu oro no sentido de que
nós enviemos missionários por todo o mundo para levar o Evangelho por todo o mundo. Que o Alexandre, a Val, as miúdas foram uma bênção para a nossa vida, fez-nos entender, pelo menos a mim, a questão das missões, que eu ouvia falar, né? Tanto é que eu frequentei 26 anos esta igreja, a igreja missionária, mas eu ouvia dizer, o missionário, vamos fazer a coleta deste domingo para mandar para as missões. Esta igreja foi construída com dinheiro de missões. Igrejas no estrangeiro que ouviam falar que estava a ser construída e enviavam-se. Mas é aquela coisa que a gente ouve falar, a gente ouviu, chegou, não sei o quê. O estar envolvida diretamente fez abrir os horizontes, né? Fez abrir que realmente, e também não é só o enviar, é o estar presente. O estar presente, o ouvir falar, nem que seja por telefone. Não é? Pronto, e é isso. E muito obrigada, Val e Alexandre. Ao longo do tempo, sementes foram lançadas. Agora, cada voz carrega um desejo. Há um país inteiro a ser alcançado e corações por despertar. Eu creio que Portugal e Monte Alegre, em particular, e as zonas mais interiores, serão sempre impactadas por trabalhos de longo prazo. Mas eu tenho uma visão para o meu país, para a minha nação, não é? E nação esta que tem sido abençoada por irmãos que vêm de fora, como é o caso do pastor Alexandre da Val e das suas filhas, e como é o caso, por exemplo, da família que neste momento pastoreia aqui a igreja, que é o caso do pastor Paulo, a irmã Luciana e o Miguel, e oro nesse sentido que Deus vai fazer uma grande obra em Portugal, e eu creio que nós como igreja temos que nos preparar para essa obra, temos que buscar a santificação das nossas vidas e das igrejas, para que o Senhor então derrame da sua graça e faça uma grande obra em Portugal, e se Portugal sendo impactado, Monte Alegre será também, não é? Que mais pessoas participassem, mais pessoas aceitassem Deus como realmente Ele é para nós, que é tudo na nossa vida, e que as pessoas aceitassem mais e pronto, e fossem à procura dele, porque ele está sempre lá para nós. O meu sonho é que essas pessoas, essas famílias que têm sido evangelizadas hoje, elas venham romper com aquele temor, com aquele impedimento de participarem, de visitarem aqui um culto, né? E que venham se tornar mesmo participantes, né, do corpo de Cristo. Se isso um dia acontecer, do número de pessoas que nós temos hoje, nós precisamos de um espaço aqui 3 vezes maior do que esse. 3 vezes maior do que esse. Então, isso é para mostrar que são muitas pessoas. Entretanto, a questão social, cultural, ou até mesmo, eu penso que também respeitando o tempo, né, a questão de consciência dessas pessoas ainda não chegou ao ponto de falar, não, eu vou romper com toda a minha crença antiga e de fato vou me lançar, e porque eu agora entendo, porque eu agora acredito, ou seja, aquilo que na confessionalidade chamamos da liberdade de consciência, né? Eu entendo que elas ainda não chegaram a ter essa liberdade para dizer não vou permanecer na minha religiosidade antiga e entendo os meus pecados, arrependo dos meus pecados, entendo Cristo como meu Salvador, compreendo a questão de Deus, compreendo a necessidade do culto, compreendo a necessidade da devocional pessoal, compreendo a necessidade de cuidar da família, enfim, o meu sonho é esse. A partir daí, aí os problemas que são de uma igreja maior, né, vão surgindo, a gente vai trabalhando para eliminá-los e resolver, mas é simplesmente isso. A nível de
Estratégia é continuar fazendo o que estamos a fazer hoje, porque temos visto que é o correto, né? Não há método de crescimento de igreja, não há método de evangelismo, não há nada dessas coisas aqui hoje, né? Para alcançar mesmo o povo mesmo daqui, né? Os nacionais aqui, os montalegrenses, é mesmo isso, é compartilhar o evangelho e Deus na sua soberania, né? Tratá-los, transformá-los no coração e com a liberdade da consciência deles, voltadas para Cristo, eles então participarem dos cultos. Nós somos muito gratos a Deus porque, assim, durante todo o trabalho, desde o início do trabalho missionário aqui em Montalegre, nós nunca estivemos de fato sozinhos, né? Tivemos, claro, momentos de solidão, muitas dificuldades, mas Deus nunca permitiu que nós estivéssemos sozinhos. E Deus nos deu uma primeira experiência que foi muito importante, que o meu marido foi uma vez visitar uma igreja em Braga, e a igreja missionária, saudoso pastor João, que foi para nós assim uma fonte de bênção muito grande. E o pastor João, ele nos abençoou, né, permitindo que alguns irmãos, membros da sua igreja, viesse conosco iniciar essas atividades de evangelização em Montalegre, e foi aí que surgiu, né, a parceria do irmão Alberto, a irmã Laidinha, a irmã Tereza, o irmão Zé, que eles na altura eram membros dessa igreja, e eles foram assim de vital importância para nós, né? E não só no sentido de nos abrir as portas, porque como eles são portugueses, né, eles conseguiam entrar num ambiente onde nós não conseguíamos adentrar, mas também como amigos, parceiros, pessoas que nos apoiaram e que Deus permitiu que por meio desse trabalho nós pudéssemos estabelecer uma relação de amizade que mantemos até hoje, que tem sido, hoje eles não são só nossos irmãos em Cristo, eles são nossa família portuguesa aqui, né? E outras pessoas também aqui em Montalegre, porque nós, quando chegamos, nós encontramos aqui duas pessoas que tinham ouvido o Evangelho, né? A irmã Custódia, que o Senhor já tem consigo no céu, e a Custódia ouviu o Evangelho por meio de uma irmã que veio do Brasil aqui, a irmã Gorete, e também a irmã Joaquina, que é membro da nossa igreja hoje, e elas foram usadas, instrumentos de Deus, para nos dar suporte, né? Para nos apoiar, nos incentivar. E às vezes quando nós não tínhamos assim, não víamos nada, né? Ninguém queria saber de nós, não queria se aproximar da gente, tinham medo até de falar conosco, porque éramos de outra nação, de outra religião, então nós éramos muito suspeitos, mas elas estiveram sempre conosco. E eu sou muito grata a Deus porque o Senhor nunca nos deixou realmente sós. Porque há muito que se fazer nesse local, há muitas pessoas sedentas por Evangelho, há muita gente hoje que está ouvindo o Evangelho, que a gente percebe como as pessoas estão, de fato, carentes, né, desse Evangelho. Há muitos que ainda não ouviram, então não se sabe se não são eleitos, então há muito que se fazer. Então, por mais que eu hoje dei assistência a vários outros trabalhos, e um dia, se o Senhor me tirar daqui para ir para outro local, não tendo outra pessoa para vir para cá, eu vou continuar trabalhando aqui, na evangelização aqui. Agora, com maturidade, consegui olhar para trás e ver o que os meus pais fizeram, não é? De se mudar para outro país, deixar o que eles tinham, a família para trás, vir com 2 filhas pequenas para cá, para um lugar totalmente fechado, que as pessoas não estavam nem aí para eles, morar numa casa onde tinha uma corte de vacas embaixo. Isso tudo pelo amor a Deus e pelo amor ao Evangelho, pelo amor ao chamado de todos nós cristãos. Isso foi algo que hoje eu consigo admirar muito, e isso só me inspira a ser assim também, a pregar o Evangelho e a valorizar o Evangelho e a mensagem do Evangelho, que ela é importante nesse nível de ter que fazer essas coisas, não ser nada, porque é o que Deus requer de nós. Montalegre é pequena no mapa,
mais grande no propósito de Deus, e enquanto houver alguém disposto a ir, a missão continuará. E a missão continua.